Lucas, capítulo 1, versículos 57 ao 66. Vamos dar continuidade na nossa série de estudos. Estamos estudando o Evangelho de Lucas, do doutor Lucas. E diz assim o texto. Eu estou com a NVI, mas a estrutura é a mesma, tá bom? Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Disseram-lhe: você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Que Deus abençoe sua palavra. Nós estamos dando continuidade na nossa EBD, na nossa série de estudos, especificamente no Evangelho de Lucas. E uma das coisas importantíssimas em que nós devemos dar atenção, não apenas na estrutura em que o próprio Lucas ele escreve o seu Evangelho, mas também nós devemos dar uma atenção sobre quem era de fato Lucas. Lucas ele tinha 3 funções. A primeira função dele era ser teólogo, porque a sua própria estrutura do Evangelho aborda questões teológicas. Lucas ele também era médico. E isso é muito interessante porque em seu Evangelho contém muitas curas, no qual o nosso próprio Senhor Jesus estava fazendo o tempo todo. Ele era teólogo, ele era médico, mas também tem um detalhe importantíssimo: ele era historiador. E como um historiador, ele respeitava a estrutura linguística de sua época. É por isso que ele escreve da forma que escreve, coloca certos detalhes da forma que coloca e tantas outras coisas. Não sei se vocês já se repararam nisso ou se fizeram essa pergunta, mas o porquê que o primeiro capítulo de Lucas contém 80 versículos? São muitos versículos para narrar ou relatar o nascimento de Jesus Cristo, o nascimento de João e também assuntos sobre 2 personagens importantíssimos, que são Zacarias, Isabel, Maria e assim por diante. O porquê dos 80 versículos? Porque Lucas, ele precisa detalhar muito para quem ele está escrevendo e sobre o que ele está escrevendo. Até porque ele escreve o seu evangelho para Teófilo. E Teófilo, ele não sabia nada sobre o povo judeu. Ele não conhecia especificamente a pessoa de Jesus Cristo. Então, Lucas, ele precisa detalhar o tempo todo, ele precisa explicar assuntos o tempo todo. Obviamente, nós não sabemos de fato qual era a posição de Teófilo. Nós conseguimos ter algumas evidências. Não sabemos se ele era imperador, se ele era um governador ou alguma coisa do tipo. O que nós sabemos é que ele tinha uma função importante. Por isso que Lucas, ele usa o termo ó excelentíssimo Teófilo, para dizer que ele possuía uma autoridade em sua época. Porém, ele não sabia nada sobre Jesus. Quando ele começa o seu escrito, ele diz o seguinte, veja, Lucas capítulo 1. Versículo 1, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos, por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente.
Daí está a ideia de que ele era um historiador. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo. Na teologia ou na academia, nós brincamos em dizer que Lucas ele era um nerd. Ele foi atrás de informação. Ele conversou com pessoas para detalhar tudo com cuidado sobre a pessoa de Jesus Cristo. E ele dá continuidade. E decidi escrever-te um relato ordenado, ou seja, organizado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Teófilo, ele já sabia algumas coisas de Jesus, mas não a profundidade de fato quem era esse Jesus. Sendo assim, Lucas ele precisa organizar, estruturar, trazer tantos detalhes em seu texto. E como sendo um bom historiador de sua época, ele procura organizar um belo pensamento. E qual que era? História serve para afirmar a veracidade das coisas. Um bom historiador em sua época fazia isso. O que serve a história? História serve para afirmar a veracidade das coisas. E é isso que Lucas procura fazer em seu evangelho. Eu estou trazendo a veracidade do cristianismo, desde o seu começo até a morte de Jesus, até a ressurreição de Jesus e etc. Uma coisa importantíssima é o porquê evangelho. Evangelho significa boas novas ou boas notícias. Porém, o que faz o evangelho ser algo bom para darmos ouvido ou darmos atenção em seus escritos? Isso é importante nós pensarmos e analisarmos no assunto evangelho. Evangelho significa boas notícias, mas boas notícias de quem? Boas notícias de Jesus Cristo. Mais uma vez, nos tempos antigos, eram escritos relatos sobre a forma como imperadores, eles nasciam, assuntos importantes do seu nascimento e da sua morte. Mas Lucas, ele faz de uma forma diferente. Ele mostra a maneira como Jesus Cristo nasceu, mas não apenas isso. Ele é diferente dos outros imperadores, porque o imperador morre, mas não ressuscita. Jesus morre e ressuscita. Por que nós devemos dar atenção às boas notícias de Jesus? Porque esse menino é o Salvador, diferente dos imperadores antigos que morriam. Jesus ele morre, mas ele ressuscita para trazer salvação ao seu povo. Mas não apenas isso, Lucas ele afirma a veracidade das coisas. Ok, Lucas ele usa 80 versículos simplesmente para detalhar assuntos importantes. Coloca Zacarias, coloca Isabel, coloca João e coloca Jesus. Nos tempos antigos era extraordinário mostrar relatos importantes sobre a vida de uma criança. Mas o que é importante para Lucas não é a vida das crianças dos imperadores da época. O que é importante é o extraordinário que Deus está fazendo na história desse povo. Até porque Teófilo, ele era um gentil. Ele não conhecia nada do povo judeu. Era como se Lucas estivesse dizendo o seguinte: Teófilo, você está de gaiato aí. Jesus é do povo judeu, não do seu povo. Você é um gentil, você simplesmente está junto com esse povo, e a salvação é para você também. Isso é bonito no texto. E quando ele coloca esses personagens, ele está dizendo, o extraordinário desses personagens é o que Deus está fazendo de grande na vida deles. E por quê? Zacarias era o quê? Um sacerdote. Maria era o quê? Uma adolescente frágil. Quem deveria exercer fé nos tempos antigos era o sacerdote. E o que Zacarias exerce além da fé? Incredulidade. O anjo aparece a ele, diz que a sua esposa terá um filho, mas ela é estéril, e Zacarias fica como? Incrédulo. Mas ele era sacerdote. Era para o sacerdote exercer fé, não incredulidade. Quando Lucas ele coloca esses dois personagens, Zacarias e Maria, ele está dizendo o seguinte: Zacarias era para exercer algo que ele não fez. O
que era a fé, ele colocou a incredulidade. Maria era uma garota frágil, não tinha nome, ela aparece do nada na história. Por que Deus faz isso? Para mostrar que Ele está dando continuidade na história. Da mesma forma que Ele agiu no Antigo Testamento, Ele continua a agir no Novo Testamento. Ou seja, o que é extraordinário é aquilo que Deus está fazendo na vida de uma pessoa frágil. E quem é frágil? Maria. Entre 16 e 17 anos de idade, uma garota frágil, não tinha nome, não tinha autoridade, da mesma forma que Zacarias. O que é extraordinário é aquilo que Deus fará na vida de pessoas, porque quem manda na história não são imperadores, quem manda na história é Deus, e Deus faz aquilo que é impossível aos olhos dos homens. É por isso que o versículo bíblico diz, para Deus nada é impossível. E o que é para Deus nada é impossível? Dar carro do ano? Não. O que é impossível para Deus é fazer uma menina, uma mulher estéril, velha, dar à luz. O que é impossível para Deus? É uma criança de 16 anos de idade, gerar o Filho de Deus, o Salvador. Isso é impossível para Deus. E esse relato que Lucas ele está estruturando o seu evangelho é formidável. Quem manda na história não são os imperadores. Quem manda na história é Deus. Deus esteve com a sua boa mão no Antigo Testamento, protegendo as mulheres, protegendo os homens, protegendo o povo, e Deus continua a abençoar o seu povo nos tempos do Novo Testamento. Deus cuida da família. Deus protege a família, Deus cuida do seu povo, e a boa mão do Senhor está sobre essas pessoas. Deus, Ele faz coisas extraordinárias, por meio de pessoas idosas e por meio de pessoas frágeis, adolescentes. Deus faz coisas grandes, isso é o extraordinário para Lucas. E Lucas, ele quer mostrar esse extraordinário para Teófilo. Teófilo, você conhece o que é extraordinário dos imperadores, mas você não conhece o que é extraordinário de Deus. E o que é extraordinário de Deus? Um Deus enviar o seu filho, morrer e ressuscitar. Isso é grande. Imperador não é nada. O que é grande é Deus. E Deus faz o que Ele quer na história dele. E a boa mão de Deus está na história. Isso é bonito no texto. Mas não apenas isso. Lucas, ele mostra dois anjos surgindo, aparecendo. Lucas capítulo 1, versículo 13. E Lucas capítulo 1, versículos 26 e 27. O anjo aparece tanto para Zacarias e quanto para Maria, dizendo, não temas, não temas, não tenha medo, eu estou contigo. E em você se cumprirá a promessa de Deus que era dita no Antigo Testamento. Isso é interessante. Aí, essas duas crianças, elas são importantes na história. Por que elas são importantes? Primeira criança, João Batista. Só que, no Antigo Testamento, ele não tinha um nome. Por meio de Isaías, essa criança era conhecida como a voz que clama no deserto. Ninguém sabia quem era essa criança. Ninguém sabia qual era o nome dela. Mas no Novo Testamento, tem o nome. Qual que é o nome? João Batista. O nome não é mais a voz que clama no deserto. O nome é João Batista. Ou seja, o mesmo Deus que fez promessas no Antigo Testamento, continua a cumprir aquilo que Ele fala. Deus, Ele é fiel com a sua palavra. Deus, Ele cumpre aquilo que diz. No Antigo Testamento, a voz que clama no deserto. No Novo Testamento, Ele tem um nome. E quem é o nome? João Batista. Esse menino não é o Salvador. Esse menino é o precursor do Salvador. Ele preparará o caminho de Jesus. Outra criança é Jesus. Entretanto, no Antigo Testamento, ninguém sabia o seu nome. Era conhecido como o quê? Ou como quem? Messias. No Novo Testamento, ele tem um nome. Quem é o nome? Jesus. No Antigo Testamento, Deus falou sobre um menino, que viria uma pessoa que traria esperança a Israel. No Novo Testamento, ele tem um nome. Qual é o nome dele? Jesus. Esse menino, Teófilo, que está nascendo por meio de Maria, ele é a esperança do povo de Israel que você não faz parte. E essa graça abraça você. Esse Deus que era
prometido no Antigo Testamento, ele se cumpriu no Novo. Essa promessa que era para esse povo, que você não faz parte, é graça e abraça você. Você não merece. Isso é extraordinário, Teófilo. O que é extraordinário, doutor Lucas? Um Deus que faz coisas grandes e cumpre as suas promessas desde a história desse povo que você não conhece. Então, bem-vindo a essa família. A salvação o abraça. A salvação o alcança. É por isso que tem povo gentil no texto bíblico. Mas não apenas isso. É visto que, por que Maria, ela era considerada humilde? Porque isso não diz respeito a um status social. Ela não era humilde em relação a dinheiro e tantas outras coisas, mas a sua origem. Por quê? Mais uma vez, Lucas mostra uma menina que surgiu do nada, não tinha nome, não tinha autoridade, não tinha nada. Diante das autoridades da época, ela não era nada. Mas Deus faz de uma pessoa humilde nascer o Salvador grande, algo extraordinário. Para Deus não há nada impossível. A alegria de Maria, ela está centrada no fato de que Deus está atento à humildade dos seus servos. É por isso que Maria disse: cumpra em mim a sua palavra, a sua serva, eis-me aqui, a sua serva. É isso que Maria diz. A alegria de Maria está centrada no fato de Deus estar atento à sua humilde serva. Quando o anjo aparece para Zacarias, ele fica incrédulo. Quando o anjo aparece para Maria, o que ela faz em seguida? Louva a Deus. Olha a mudança no texto. Zacarias fica incrédulo. Como acontecerá isso? Maria, ao invés de ficar incrédula, ela louva ao Senhor. Sempre após uma aparição de algo de Deus, traz uma mudança no caráter da pessoa. O que a pessoa faz? Louva a Deus. Zacarias fica incrédulo. Maria louva a Deus. Essa mudança no texto, essa dinâmica é formidável. Não apenas isso, mas é interessante que, de acordo com as histórias antigas, as crianças, elas eram abandonadas. As crianças, elas eram mortas, de acordo com o próprio Império Romano. Os imperadores romanos e os gregos também, eles pegavam as crianças, matavam, abandonavam as crianças e faziam coisas horríveis com as crianças. Mais uma vez, por que Lucas dá atenção a 80 versículos? Para dizer que essas crianças têm uma importância grande na história. Para os imperadores, Teófilo, que inclusive é a raça que você conhece, eles matam a criança, eles abandonam a criança. No cristianismo, Deus não mata a criança aqui, Deus não abandona, Deus faz cumprir a sua palavra, Deus faz cumprir a sua promessa, Teófilo. Isso é extraordinário, que você não conhece, você não tem familiaridade ainda com essa história. Isso que é bonito. Agora, essa história que Lucas coloca envolvendo Isabel e Zacarias é sem dúvida alguma um eco do Antigo Testamento. Mais uma vez, Lucas, como um bom historiador de sua época, ele precisa fazer ecos, ele precisa fazer links, ele precisa fazer pontes. Essa história aqui tem eco de 1 Samuel capítulo 1 e 2. No Antigo Testamento de 1 Samuel, capítulo 1 e 2, quem é a pessoa que está no templo? Ana. E Ana está fazendo o quê? Orando. E ela está diante de quem? De um sacerdote, Eli. Aqui não é uma mulher que está no templo. Aqui é um homem que está no templo. E quem é esse homem? Zacarias. Diferentemente de Ana, ele não louva a Deus. Se você prestar atenção em 1 Samuel, você observará que Ana, após a sua oração, ela exulta a Deus, ela glorifica a pessoa de Deus. Aqui, Zacarias não faz isso. Zacarias não louva a Deus, ele fica incrédulo. Isso é interessante no texto. E, mais uma vez, são ecos. Por quê? Quando você dá atenção a 1 Samuel, você observa que ali está tendo o início de uma monarquia, ou seja, o início dos reis.
Quem era o rei grande que Israel teve? Davi. E veio por meio de quem? De Samuel e tantas outras, né? Ruth nos detalha bem essa história e assim por diante. Só que aqui em Lucas não mostra o início de um reinado, mostra o início de uma salvação em Cristo Jesus, fazendo ecos do Antigo Testamento. Ana estava no templo, aqui é Zacarias. Muda a dinâmica. Isabel, ela era estéril, mais uma vez, fazendo ecos e pontes a tantas mulheres que eram estéreis no Antigo Testamento. Nós temos Sara, nós temos a própria Ana e tantas outras. E por que isso é importante? Porque mostra que a boa mão de Deus está sobre essas mulheres. Deus cuida delas. As mulheres nos tempos antigos eram desprezadas, eram lançadas ao fogo, elas eram maltratadas. E Lucas quer mostrar para Teófilo que mulheres têm importância no reino de Deus. Deus não mata elas, Deus não joga elas fora, Deus cuida, Deus abençoa, fazendo o quê? Dando filhos. Aquilo que era um caos escuro no seu ventre, Deus fez resplandecer a luz. Esses personagens são importantes na história, é isso que Lucas quer fazer. Aí entra o nosso texto, que precisa ser muito bem detalhado. Veja bem, Lucas, capítulo 1, versículo 57 ao 66, é relatado o nascimento de João Batista. E nesse texto é visto a forma como aconteceu o nascimento dessa criança, o nascimento extraordinário. No versículo 57, tudo aquilo que foi profetizado e anunciado no Antigo Testamento, agora se torna realidade. Tudo aquilo que foi falado, profetizado no Antigo Testamento, agora se cumpre, agora se torna realidade. Aquela voz que clama no deserto, que Isaías disse, agora se cumpre, agora se torna carne, agora é uma criança, no qual você consegue ver, no qual você consegue tocar, e inclusive cumprirá os propósitos de Deus. Qual é o propósito de Deus? Pregar. João Batista prega a palavra, e ele é importante na história. Lucas, ao relatar essa cena, ele está mostrando a misericórdia de Deus, ou seja, isso é um sinal da misericórdia de Deus para o seu povo. Lembra de Mateus? De Malaquias a Mateus, houve um período de silêncio, 400 anos de silêncio. Deus não dirigiu palavras ao seu povo, Deus não usou profetas, pelo menos não tem nenhum relato histórico comprovando isso. Houve silêncio. Depois desse tempo, quem surge? João Batista, fazendo o quê? Pregando, ou seja, Deus ele ainda fala com o seu povo, e isso é sinal de misericórdia. Deus não deixa o seu povo sozinho, Deus fala. Quando é colocado aqui a misericórdia de Deus, no próprio versículo bíblico, veja, verso 58, seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado, e se alegraram com ela. Misericórdia é o caráter de Deus, mostra o sinal de Deus aqui. Deus continua a agir na história, Deus continua a cuidar do seu povo, Deus ele continua a cumprir a sua palavra. Como? Levantando João Batista, cumprindo aquilo que ele disse no Antigo Testamento. Isso é interessante. E Lucas, ele mostra isso porque aqui tem uma certa confusão. Por quê? Porque todos querem saber o nome do bebê. Qual será o nome desse bebê? A família vem até, os amigos, os parentes vêm até essa família para ver a misericórdia de Deus, ou seja, Deus continua a cuidar do seu povo. E isso trouxe alegria. Quando eles vão até essa casa, eles querem saber o nome do bebê. Qual que é o nome do bebê? Qual que é o nome da criança? E o que isso tem de importante? Veja comigo versículos 57 e 58 aqui, mais uma vez. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus filhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado,
e se alegraram com ela. 59 e 60. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. O que é mais importante nesse texto é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é a característica do caráter de Deus, ou seja, é um atributo de Deus, caráter. E Zacarias, durante 9 meses, ele ficou mudo. Após esse período, Zacarias, tendo uma pouca fé, ele louvou a Deus uma nova canção. Após o seu período no qual ele estava mudo e Deus, ele abre a sua boca novamente, quais são as primeiras palavras que saem da boca de Zacarias? Louvor a Deus. Zacarias, ele louva ao Senhor. E é interessante que a família nos tempos antigos, ou pelo menos a mulher, ela não tinha voz. Isabel aqui, ela ultrapassa uma posição patriarcal, porque quem deveria dar o nome da criança era o pai e não uma mulher. Mulher não podia falar, mulher não podia dar nome aos seus filhos. Zacarias, ele está mudo, e basicamente como que será o nome da criança? Zacarias, Isabel, como será o nome da criança? E ela relata, como que é o nome da criança? João. Porém, o nome da criança não podia ser João. Por quê? Porque deveria ser o nome do pai ou provavelmente o nome do seu avô. Não tinha João na história da família. Não tinha João na história da família. E por que eles fazem isso? Porque quem manda na história é Deus. Isso que é bonito no texto. Não tem nomes João em minha família, mas eu preciso obedecer uma palavra que veio antes do próprio anjo. O nome dele será João. Isso que é interessante no texto. Mulheres não têm voz, mas ela assume uma posição no qual a própria história relata. Se vocês se atentarem bem a história do Antigo Testamento, vocês observarão que Gênesis capítulo 30, versículo 24, nós temos uma mãe, uma mulher, dando nome ao seu filho. Se vocês observarem Juízes capítulo 13, versículo 24, você observará uma mãe dando nome ao seu filho. Se você observar Ruth, capítulo 4, versículo 13 ao 17, você observará uma mãe dando nome ao seu filho. Se você observar 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20, você observará uma mãe dando nome ao seu filho. Por que isso é interessante? Os amigos e os parentes vão até a casa deles e diz: não tem o nome na sua família. Não importa, porque vocês se esqueceram que em nossa história tem mulheres dando nome aos seus filhos. E eu posso fazer o mesmo. Eu posso dar continuidade nesse relato. E vocês se esqueceram disso. E essas crianças que nasceram nesse período, nesse relato, são crianças importantes. Sansão, Davi, Samuel e tantos outros. Ela está dando continuidade naquilo que muitas mulheres faziam na história. Misericórdia é relato da graça de Deus, é um atributo de Deus. Por que Lucas ele relata isso? Para mostrar que Deus ainda age na história. Deus ainda age em misericórdia com esse povo incrédulo. Deus age, Deus fala, Deus abraça. Isso é importante no texto. É como se esse povo estivesse esquecido das grandes mulheres de sua história por ter nomeado essas crianças que foram importantes. Isso é interessante no texto. O que é interessante de saber aqui também é que as famílias ou os amigos, familiares, eles não aceitaram a proposta de Isabel. Pois o contraponto deles é dizer que não existia ninguém na família com esse nome. Ninguém acreditou no conhecimento de Isabel. Porque a própria mulher, a própria Isabel, deu o nome dele será João. Ninguém acreditou na palavra dela. Ninguém deu crédito na voz dela.
E o que eles fizeram? Vamos até Zacarias. Mas Zacarias está mudo. Zacarias não consegue falar. E o que ele faz? Pega uma tabuinha e escreve o nome. Quando ele escreve o nome, aí a sua boca abre. Aí o que ele faz? Louva a Deus. Isso que é interessante. Ninguém dá crédito na voz das mulheres nos tempos antigos. Nada mudou nos dias de hoje, né? Marido parece que não dá voz, a atenção à voz das suas esposas, né? Quando ela fala algumas coisas. Não há nada novo debaixo do sol. Isso que é interessante. E eles fazem a mesma coisa. Isabel não tinha voz. Ela assume uma posição da época. Eu estou com a história. Mulheres deram nome aos seus filhos. E vocês se esqueceram disso. Mas a família não deu atenção a isso. O que vou fazer? Eu vou recorrer a Zacarias. Mudo. Imagine o relato da história. Zacarias, como será o nome da criança? Então escreva. Ele pega a tabuinha e escreve o nome. Quando ele escreve o nome, a sua boca abre e ele começa a louvar a Deus. Isso que é bonito. Todas as vezes que vocês observarem um atributo de Deus na história sendo relatado pelos escritores, isso dá ênfase naquilo que as próprias pessoas farão depois. Louvar e glorificar a Deus, os cânticos e tantas outras coisas. A misericórdia de Deus serve para relatar um atributo, o caráter de Deus, mostrando que Deus age na história. Quem manda na história é Deus e não homens. Isso é importante. No versículo 60 ao 63, temos curiosidades aqui, observe. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Disseram-lhe: você não tem nenhum parente com esse nome. Então, fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Aqui no versículo 59, nós temos uma curiosidade sobre a circuncisão. E aqui, mais uma vez, Lucas, sendo um bom historiador, ele precisa explicar termos para Teófilo, porque Teófilo não sabia nada da história do povo judeu. E quando ele coloca circuncidar aqui, ele está explicando. Para o povo judeu, Teófilo, eles tinham que circuncidar a criança no 8º dia. Para o seu povo, os romanos, eles deveriam circuncidar as crianças provavelmente no 7º dia. Para os gregos, vocês tinham que circuncidar a criança talvez ali no 10º dia. Mas para esse povo é importante circuncidar no 8º dia, porque isso marca uma excelência de Deus, uma marca da aliança que Deus havia feito com o seu povo. Mais uma vez, ele coloca detalhes, ele explica o que está acontecendo para Teófilo, porque Teófilo não conhece. Mais à frente, quando ele diz aqui qual que é o resultado disso tudo, versículo 64, né? Imediatamente sua boca se abriu e sua língua se soltou e ele começou a falar, a louvar a Deus. O resultado disso tudo, no fim da mudez de Zacarias, foi louvor a Deus. Por quê? A alegria substituiu a incredulidade. Zacarias, ele ficou 9 meses mudo, não falou, não pronunciava palavras, mas após dele ter visto o cumprimento da palavra de Deus, o que ele fez? Louvou a Deus. A alegria substituiu a incredulidade. E o que ele fez? Louvou ao Senhor. E a grande questão é, o que você faz quando Deus cumpre a sua palavra em sua vida? O que você faz quando Deus, ele faz algo extraordinário em sua vida? Abre portas, cuida da sua casa, faz tantas outras coisas. A alegria precisa substituir a incredulidade, porque a humanidade tem uma característica de ser murmurenta, né? Reclamar o tempo todo com o Senhor, achando que Deus não vê, Deus não faz, Deus não abre, Deus está calado e tantas outras coisas. A alegria precisa substituir a incredulidade. Essa é a beleza do texto. Quando Deus muda, Ele está mostrando que quando eu faço algo, isso que eu faço precisa substituir o seu coração duro. A alegria substitui a incredulidade. Depois de meses sem falar, Zacarias, ele pronuncia palavras, né? Ele louva ao Senhor.
versos 65 e 66. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. É visto nesse texto que os vizinhos, eles ficaram impressionados, ou seja, medo aqui, ou temor, significa reverência. Quando eles ficaram com medo aqui, não é medo de Deus, como Adão. Lembra de Adão? Adão ouviu os passos de Deus, ficou com medo e fugiu. Não, aqui não é medo, aqui é reverência. Eles ficaram reverentes, eles ficaram de reverência ao Senhor por tanta extraordinária que Deus fez no meio do povo. Deus cumpriu a sua palavra e isso causou neles reverência. Eles literalmente ficaram reverentes a Deus. Isso que é bonito. E qual que é o propósito dessa narrativa? Lembre-se que Lucas, ele é um historiador. E Lucas, ele está estruturando as ideias para o seu próprio público, para essas próprias pessoas. As biografias antigas eram normalmente escritas e estruturadas de uma forma que trouxesse uma certa maravilha a essas crianças. As crianças do império, as crianças gregas e assim por diante. Mas Lucas muda. Lucas não está mostrando a ênfase dessas crianças. Lucas está mostrando a ênfase daquilo que Deus faz através dessas crianças. A ênfase não é a humanidade. A ênfase é Deus. E não apenas isso, partindo para o final, Lucas, ele coloca um relato importantíssimo. Lucas, ele coloca o povo Israel e o povo gentio. Veja comigo Lucas, capítulo 1, versículo 68. Lucas 1, 68. Diz o seguinte, o cântico de Zacarias: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Mais uma vez, ele está escrevendo para Teófilo. Quando ele coloca Israel aqui, ele está dizendo: Deus redimiu o seu povo que você não faz parte, Teófilo. Deus apareceu para esse povo, cumprindo tudo aquilo que ele disse no Antigo Testamento. Deus redimiu o seu povo, que você não faz parte, Teófilo. Mas, ele também coloca o povo gentil. Lucas, capítulo 2, versículo 32, que são as próprias palavras de Simeão, que é um cântico. Verso 32. Diz o texto: luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Olha a estrutura: luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Lucas, ele não está inventando esses termos. Ele é um historiador, e ele não está inventando termos. Ele está trazendo termos do Antigo Testamento. Confins da terra, ou o povo gentil, já era dito há muito tempo por Isaías. Já era dito há muito tempo pelo próprio povo antigo. E o que Deus está fazendo aqui? Ao citar Israel, Deus redime o seu povo, Deus abraça o seu povo. Quando coloca gentil, ele está dizendo: Teófilo, você não faz parte desse povo, mas a salvação é para você também. Nós somos um povo gentil que a salvação nos abraçou. Isso é bonito no texto. Lucas, ele está explicando, detalhando: a salvação é para você também, Teófilo. Esse Deus que você está conhecendo agora é um Deus do Antigo Testamento. É o Deus da história desse povo, mas Ele também o abraça. Você é gentil e a salvação é para você também. Coisas importantes sobre essa narrativa é mostrar que a boa mão do Senhor, Ele está na história. Faz coisas grandes através de crianças. Faz coisas grandes através de mulheres frágeis. Faz coisas grandes através de pessoas idosas. Faz coisas grandes na história. A alegria precisa substituir a incredulidade. A alegria precisa substituir a incredulidade. E no final dessas coisas, o que resta? Louvar a Deus. Por isso que é importante os cânticos. Agora nós vamos
fazer os nossos grupos. O pessoal vai colocar aí as perguntas para nós termos nosso tempo de reflexão, de bate-papo. Pergunta 1. Qual é a relação ou importância da misericórdia de Deus a essa família? Como vocês sabem, os grupos eles são divididos e nós temos alguns líderes, né? E os líderes eles têm essas perguntas anotadas e assim por diante. Então vocês não vão ficar sem as perguntas, tá bom? Primeira pergunta: qual é a relação ou importância da misericórdia de Deus a essa família? Pergunta 2: por que Lucas fez questão de registrar Isabel dando nome à criança? Pergunta 3, aí é algo pessoal. Compartilhe algo de sua história que Deus agiu com misericórdia e graça. Aí é algo pessoal para vocês compartilharem entre si, tá bom? Aquilo que Deus agiu na sua história. Deus fez coisas grandes, eu tenho certeza disso. Só de você ter acordado hoje, isso já é grande, né?